Se não acabar, eu acho que essa é a última. Se der para acabar, é a última. Ver se a gente consegue abranger alguns pontos aqui bem sobre alguns pontos aqui sobre libertação, sobre expulsar demônios aqui. A gente vai entrar um pouco nisso hoje. Pessoal, vamos começar. As pessoas que forem entrando, eu vou aceitando elas aqui. Boa noite para você que chegou agora. Saudade de vocês. Saudade do Márcio. Márcio, estou voltando aí para Juazeiro aí, depois nós vamos comer um churrasco junto, hein? Vou passar 3 dias na cabana lá, Márcio. Sem ser nessa semana que vai entrar na outra. Vou lá, a cabana está bem movimentada. Deus está fazendo algo violento ali. O povo está indo orar. Para a glória de Deus. Então, vamos fazer uma oração aqui. Seja muito bem-vindo. E vamos orar. Já comecei a gravação. Tá bom? Vamos orar, vamos entrar no conteúdo. Algumas coisas para compartilhar com vocês. Queria pedir o Márcio, se ele pudesse abrir o microfone para fazer essa oração. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então vamos iniciar. Eu não quero hoje gastar muito tempo com outra coisa. Se o Senhor for colocando aqui, eu vou também falando para vocês. Mas quero citar alguns pontos ainda sobre o tema angelologia. Nós passamos na apresentação dos anjos, as suas ações, as suas posições, né? Nós falamos na aula passada das suas posições, os anjos que governam as águas, os rios, os mares, os ventos. Você viu que engraçado que aconteceu nos Estados Unidos? E sempre que acontece um furacão, eles colocam nome nos furacões, né? Então há nomes. E é muito interessante que eles colocam nomes, porque, irmãos, esses furacões, essas enchentes, esses tsunamis, eles têm sim algo espiritual por detrás, né? Então, até o homem entende e dá um nome para identificar cada um deles por causa da natureza de cada um dos furacões, da sua magnitude, do seu tamanho, da sua rota. Eles dão nomes, né? Nós damos nomes aos rios, nós damos nomes. Existe nome para o vento. Há vento oriental, há vento ocidental, há vento do norte. Então a Bíblia dá nomes, os homens dão nomes aos ventos, né? Os mares têm nomes, então há um governo dos mares, como nós falamos, há um governo para os céus, há potestade dos ares, como nós falamos, aqueles que governam os ares, né? Há curvas, irmãos, eu não sei se você já prestou atenção nisso, há curvas nas estradas, onde acontecem muitos acidentes, porque há entidades ali, há espíritos ali governando aqueles lugares. Há lugares que acontecem mais suicídios, outros acontecem mais abuso sexual. Então, dentro disso, eu queria que sua mente abrisse. Eu queria que sua mente abrisse para entender que os céus governam a terra. Você tem que entender isso. Nós, como cristãos, temos que entender que os céus governam a terra e que quando nós oramos, a Bíblia fala que nós não oramos e não
as nossas orações não são dirigidas para a terra. As nossas orações elas devem ser direcionadas aos céus. Então nós oramos a Deus para combatermos o mal que está nas regiões celestiais. Tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado no céu. Todas as ordens, todas as orações, todas as direções, todos os comandos que nós oramos, que nós dizemos ao Senhor, nós estamos dirigindo essa oração aos céus, porque os céus têm o poder de governar a terra, irmãos. Isso é impressionante. Isso é algo que parece que os cristãos esquecem, parece que nós esquecemos que os céus governam a terra. Então, na aula passada, eu citei aqui a passagem que Jesus ele dá ordem aos ventos. Ele disse: vento, aquieta-te. Ele disse: mar, aquieta-te. Então, a natureza responde ao comando da autoridade do nome de Jesus. Os pássaros, os animais, a natureza, os ventos, os furacões. Eu não sei se você viu um testemunho lindo de uma mulher orando, o furacão do lado da casa dela, e ela começou a orar, in the name of Jesus, ela começou a orar lá, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e o furacão, ele se afastou da casa dela. Irmãos, até os ventos se submetem ao nome de Jesus, irmãos. Os furacões, os oceanos, tudo se submete. A Bíblia fala que Deus dará ordem às feras do campo, para que firam os homens nos dias de grande tribulação. A palavra diz que alguns jovens, eles zombaram de Elias, da calvície de Elias. E uma ursa, um animal foi enviado, foi dada uma ordem no mundo espiritual para aquele animal, e aquele animal devorou aqueles jovens. Eu não sei se você já leu isso na Bíblia, mas é bíblico isso que eu estou falando para vocês. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: os céus governam a terra. As nossas palavras lançadas no mundo espiritual, a nossa intercessão, irmãos, ela alcança os céus. E os céus, eles liberam comandos. Então Deus, ele libera comandos aos anjos para que eles trabalhem ao nosso respeito. Hebreus capítulo 1, você já leu. Versos 7 ao 14, ele vai dizer: quanto aos anjos, ele afirma, ele faz dos seus anjos ventos. Você pode abrir aí, Hebreus capítulo 1, versos 7 ao 14, está dizendo. Exatamente, o Diego está lembrando aqui que os cães comeram Jezabel. Então, Hebreus está dizendo: quanto aos teus anjos, ele afirma, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos labaredas de fogo. Ou seja, os anjos, Deus faz dos seus anjos ventos. Você podia sublinhar esse texto na sua Bíblia, para você identificar a ação dos anjos por detrás dos ventos, por detrás da natureza. Você pode sublinhar esse texto aí. O pessoal está entrando aqui. Então, acompanha os textos. Então, isso eu estou dando uma relembrada nas aulas passadas, né? Oi? Hebreus capítulo 1, o verso 7 ao 14. Hebreus capítulo 1, do verso 7 ao 14, está falando sobre os anjos. Hebreus 1, 14, ok? Então, no verso 7, ele está dizendo: ainda quanto aos anjos, diz aquele que dos seus anjos faz ventos. Ou seja, esse texto, ele nos comprova que quando Jesus repreendeu o vento, ele estava dizendo a um demônio, a um anjo caído, ele estava dizendo ao anjo caído que governava aquele lugar, ele fazia com que aquele lago, irmãos, aquele era um lago, o lago de Genezaré,
que aquele lago formasse ondas. Então, o anjo do vento, junto com o anjo das águas, eu mostrei para você em outro texto, porque existe o anjo das águas. Eu disse isso na aula passada. Apocalipse capítulo 16, verso 5. Tu és, aqui está escrito, então ouvi o anjo responsável pelas águas. Irmão, isso aqui é muito forte, você pode ler aí. Apocalipse capítulo 16, verso 5. Poucos estudos de angelologia você vai ouvir isso. Quase nenhum dos estudos de angelologia, o bacharelado de teologia, a teologia simples, ela não fala sobre isso que a gente está falando. Isso aqui é teologia sistemática, tá, irmãos? Não se diz isso, não se fala dessa ação dos anjos, anjo do vento, anjo das águas, anjo da natureza, não se fala sobre isso. Então eu estou mostrando para vocês a ação dos anjos na natureza, o comportamento dos anjos. Então, Hebreus capítulo 1, verso 14, está dizendo assim, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Irmãos, os anjos, eles estão controlando ventos, as estações do ano, a intensidade do sol, a intensidade das nuvens, das chuvas, tudo isso, os anjos ministradores estão governando. Não se esqueça que a terça parte dos anjos caíram. Aula passada nós falamos que Apocalipse, nós lemos isso, Apocalipse capítulo 12, vai dizer o quê? Que Deus deu ordem para que fossem destruído a terça parte dos mares, a terça parte dos oceanos, dos rios, das florestas. E eu te expliquei na aula passada o motivo por que Deus está mandando destruir a terça parte. Porque a terça parte dos anjos caídos governam essa área. Então essas áreas, esses lugares, é como se eles estivessem contaminados, eles fossem lugares onde devem sofrer juízo. Ficou claro isso? Eu queria que você falasse que ficou claro isso para você, que eu disse na outra aula. Se não ficou claro, você pode interromper agora e falar, não, isso não ficou claro, pastor. Eu vou parar para explicar de novo sobre isso. Se ficou claro, você fala. Apocalipse capítulo 12. Você está falando sobre a terça parte, não é? Exatamente. Para ficar bem claro, abre aí Apocalipse capítulo 12. Para ficar bem claro, para a gente concluir isso aqui, irmãos. Para que haja entendimento mesmo, para que você entenda. A Bíblia fala, quanto aos anjos, Paulo afirma que nós iremos julgar os anjos. Por que nós vamos julgar os anjos, irmãos? Alguém já parou para pensar por que homens vão julgar anjos? Porque os anjos eles transgrediram os limites que Deus estabeleceu. Então, Apocalipse capítulo 12, está dizendo aqui no verso 4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. Esse texto está dizendo que o diabo, na sua manipulação, quando ele manipulou, influenciou os céus, ou seja, os anjos, ou seja, os espíritos, ele influenciou e levou consigo, influenciou a queda, a terça parte dos anjos dos céus. Então, irmãos, a terça parte dos anjos dos céus foram influenciados por Satanás, o antigo querubim que nós falamos nas outras aulas. Esse antigo querubim influenciou a terça parte dos anjos.
Estando assim, a terça parte dos anjos, eles permaneceram nos seus lugares, ou seja, eles permaneceram tomando conta dos mares, dos ventos, das florestas, dos rios. Por que que acontece que um rio transborda e passa o seu limite? Por que que um rio seca além do seu limite? Por que que o mar atravessa o limite que é a areia? Por que que um tornado se forma em um lugar onde não é para ter tornado? Porque esses anjos que estão governando essas regiões transgridem a lei do Senhor. Por isso, em Apocalipse capítulo 8, irmãos, Deus está julgando e dando ordem à terça parte da terra, está destruindo a terça parte de cada lugar que esses anjos governaram. Ficou claro isso para todos? Eu queria saber se ficou claro isso para todos. Ficou? Amém. Então eu vou seguir. É uma revelação, é um entendimento da palavra muito forte, irmãos. Porque a terça parte em capítulo 8 está sendo destruído. Só a terça parte está sendo destruído, porque a terça parte dos anjos influenciaram a terça parte da terra. Isso é muito forte você entender isso. Efésios capítulo 6, todo mundo cita esse texto. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. A nossa luta é contra nossa posição, a maneira de nos comportar. Qual é a nossa maneira de nos comportar? Em luta contra quem? Contra os principados e potestades. Onde eles estão? Nas regiões celestiais. Porque eu volto a dizer, eles governam a terra a partir dos céus. Está entendendo isso, irmãos? Os espíritos malignos, também os espíritos bons, que são os espíritos, os anjos, que estão a serviço, que é aqui Hebreus capítulo 1, verso 14, eles estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Se você puder dar um glória a Deus aí só por saber que os anjos estão a seu favor, trabalhando dia e noite, irmãos, é porque a gente esquece que quando você está dormindo, quando você está dirigindo um carro, às vezes, irmãos, são deslocados 3, 4, 5 anjos para te proteger. A gente esquece disso. A gente esquece disso. A Bíblia fala que anjos estão cuidando das crianças. A Bíblia fala que uma criança tem um anjo que assiste diante de Deus. Eu posso te dar esse texto aqui. Deixa eu procurar esse texto aqui para você agora. Você já viu as pessoas falar assim, ó, existem anjos da guarda? Aqui, ó, eu vou te dar esse texto agora. Quer ver? Deixa eu te dar aqui. Meu Deus, irmãos, eu vou falando aqui, eu vou te dar esse texto, eu vou te procurar. Se alguém souber onde é que está esse texto, pode citar aí. Eu não me incomodo, não. Porque esse texto é muito forte. Se você souber, pode falar o texto. Mateus 18:10. Alguém pode ler aí? Eu acho que é isso. Vê aí para mim se é isso. Mateus 18, verso 10. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Vê aí se é isso. Irmãos, olha para isso, irmãos. É 18:10, né? Anota esse texto. Vede, não desprezeis a qualquer dessas crianças, porque eu vos afirmo que os seus anjos, sublinha aí na sua Bíblia, os seus anjos, está dizendo que crianças têm anjos.
Irmãos, parece que é difícil acreditar nisso. As crianças, os seus anjos, assistem, eles assistem incessantemente na face do meu Pai. A minha Bíblia aqui está dizendo, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai. Está dizendo que os anjos que estão com as crianças estão incessantemente, eles vão na face do Pai, irmãos. Só para você entender que as nossas crianças têm anjos que auxiliam elas. Irmãos, quantas vezes nossos filhos, irmãos, são livres de acidentes violentos, porque anjos estão ajudando os nossos filhos. Isso é muito forte, irmãos. Nós temos que glorificar a Deus de saber uma coisa dessa, irmão. Eu dou glórias a Deus de saber, irmãos, que o Senhor dispensa anjos para trabalhar em prol dos nossos filhos, em prol das nossas crianças. Olha quão grande e maravilhoso é esse nosso Deus. Então, seguindo aqui, irmãos, eu quero partir para outro ponto com vocês. Queria que você abrisse em Lucas capítulo 8. Eu fiz uma recapitulação aí, né? Lucas capítulo 8, o verso 27 em diante. Nós vamos falar agora sobre um exorcismo, né? Um exorcismo que Jesus fez. Um exorcismo que Jesus fez. E nesse exorcismo aconteceu algumas coisas interessantes que era bom a gente pontuar. Vamos ler lá. Alguém que possa ler a partir do verso 27 para mim? E abrir o microfone e me ajudar, por favor? Lê para mim enquanto eu vou buscar, a partir do verso 27 eu vou buscar uma água. Pode ler. Sim. Para bem aí. Para bem aí. Lê de novo esse versículo do começo. Então, peraí. Eu quero que você entenda, não passe pelo texto correndo. Olha o que tem aí. Não passe pelo texto correndo. Lê de novo, bem devagar agora, palavra por palavra. Ok, eu vou te dar agora, não sei se você conseguiu ver o que eu vi aí. Alguém quer falar o que tem aí nesse texto aí que não pode ter acontecido? Alguém sabe dizer? Aconteceu alguma coisa estranha bem aí. Eu não sei se você pegou. Alguém pegou? Se alguém pegou, pode abrir o microfone e falar. Aconteceu uma coisa estranha aí. Ninguém viu? Eu vou te mostrar então. Pode falar, Diana. Sim. Sim. Mas por que ele não saiu? Agora que nós vamos falar sobre isso. Olha que detalhe, irmãos. Como Jesus já tinha dito para um espírito sair, e o espírito, depois que ele manda ele sair, o espírito vem correndo aos pés de Jesus. Como é isso?
Se a gente não prestar esse texto, ele só está aí para a gente aprender um princípio espiritual violentíssimo. Aí está um princípio espiritual que nós devemos aprender e praticar. Eu já pratiquei várias vezes. E eu vou te falar, eu já tive experiências que eu vou compartilhar com você. Eu vou continuar lendo o texto aqui, para você entender. Verso 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele. Ou seja, em outra versão, em Marcos, alguém aí abre no texto equivalente aí, em Marcos. Se você não souber onde está, eu vou te falar. Está Marcos... Não é ainda. Marcos 5:6. Marcos 5:6. Alguém deixa aberto em Marcos capítulo 5, verso 6. Deixa aberto aí que eu vou te explicar. Presta atenção. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por que me atormentas? Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderava dele, embora procurassem conservá-lo preso. Lucas não dá toda a revelação, mas Marcos, ele dá a revelação que nós precisamos. Agora, parando aqui, vai para Marcos, capítulo 5 aí, verso 6. Pode ler aí, Gabriel, você está com o microfone aberto, pode ler. Vamos parar aqui, para a gente seguir, só para você entender. Jesus, então, expulsou ele, e ele veio aos pés de Jesus. A gente fica aqui. Agora a gente continua. Verso 8. Ok. E perguntou-lhe, verso 9. Para aí. Irmãos, quando Jesus deu a ordem para o Espírito sair, ele saiu. Mas saiu só um. Saiu só o Espírito que estava na frente. Se a ordem não for específica, os demônios vão entender a ordem específica. Sai dele. O Espírito continuou falando com ele. Jesus vai e segue com uma pergunta: qual é o teu nome? Às vezes nós ignoramos essa questão de conversar com o demônio. Mas aqui quem está conversando com o demônio é o próprio Jesus. E o próprio Jesus faz uma pergunta: qual é o seu nome? Aqui está uma lição para nós cristãos. Às vezes a gente passa horas expulsando demônios. Horas. E às vezes só falta a gente ser específico em dizer quantos estão aí. Ou já dizer logo de cara: todos vocês, sai desse corpo em nome de Jesus. Você está entendendo isso? Então fica aí uma lição bíblica para você entender que não Jesus mandou o Espírito sair e ele continuou falando. O próprio Jesus nos ensina. Pergunta o nome dele. O próprio demônio responde: meu nome é Legião. Legião não é o nome de um demônio. O nome não é o nome de um demônio. Ele está dizendo que eles são muitos. Para onde vão os demônios depois de serem expulsos, irmãos? Aqui está outro princípio espiritual que eu quero te ensinar. Eu não, a Bíblia. Eu quero te ajudar aqui para você entender. Os crentes têm costume de dizer: cai por terra. Irmãos, não faz isso, porque já tem demônio demais na terra. Não manda mais demônio ir para a terra, irmãos. Aqui, Jesus dá uma ordem para eles irem para o abismo. Qual é o local destinado para os anjos? Abismo. Já existem anjos presos no abismo. E todos os demônios no futuro vão ser presos no abismo. Aqui o texto está dizendo, a gente pode continuar
a gente pode continuar o texto aqui, no verso 10 aí, ô Gabriel. Para aí agora que tem outro princípio aqui para você entender. Outro princípio muito sério para a gente entender. Esse texto, ele tem muita profundidade, esse texto, irmãos. Ele tem muita profundidade. Presta atenção agora que os demônios pedem a Jesus para eles entrarem em animais. Então anota isso agora. Anota mais esse princípio. Demônios também possuem animais. Presta atenção nesse princípio espiritual, irmãos. Demônios também possuem animais. Ah, o gato da vizinha está endemoniado. Possivelmente possa estar. Ah, o cachorro endemoniou. Irmãos, é possível e isso acontece muito, viu? É possível animais endemoniarem. Animais podem ficar possessos. Vocês estão entendendo? Agora presta atenção, irmãos. Aqui o texto dá a entender que Jesus está negociando com demônios. Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus não está negociando com demônios. Ele não está, olha, eu gostei de vocês estão até legal, eu vou deixar vocês ir para o demônio. Não, os porcos, não tem nada a ver, irmãos. Os demônios, ou seja, os espíritos imundos, que você leu aí, espíritos imundos. Você já anotou esse princípio, mas se você não tiver anotado, anota de novo. Anota aí. Todo espírito é ilegal na terra sem um corpo. Vou dizer de novo, para você anotar. Todo espírito é ilegal na terra sem um corpo. Entende isso? Os espíritos, eles não podem vir para a terra e agir aqui sem um corpo. Eles precisam de um corpo. Por que o espiritismo, eles incorporam para falar com as pessoas? Eles precisam de um corpo para interação. Você entende isso? Há uma classe de espíritos. Por que o diabo não está na terra? Porque ele precisa de um corpo para ele descer. Só que não é qualquer corpo que o diabo vai poder entrar. Ele só vai entrar no anticristo. Então, o diabo, ele vai operar. O espírito do diabo vai operar sobre o homem chamado anticristo. Está entendendo? Essa classe de espíritos demoníacos, o próprio diabo, ele não desce na terra e fica passeando, vagando aqui. Ele vai fazer isso na metade da grande tribulação. Ele vai fazer isso na metade da grande tribulação, porque ele vai ser expulso do seu domicílio. Eu já mostrei isso para vocês, sim ou não? Que o diabo vai descer na metade da grande tribulação para a terra? Sim ou não? Alguém? Eu já mostrei, né? Não? O Márcio está falando que não, o Diego está falando que não. Eu vou mostrar então. Eu vou mostrar que o diabo só desce no meio da grande tribulação. Me lembra disso. Alguém anota isso aí para me lembrar de falar isso aí. Então vamos lá, vamos seguir aqui para você entender. Então, o princípio que você anotou aí. Qual é o princípio? Espíritos possuem animais. Agora, por que Jesus permitiu? Eu acho que você já sabe isso, mas é bom já ficar gravado. Essa aula, várias outras pessoas usam essa aula depois, para a glória de Deus. Então, assim, presta atenção, irmãos. Aquele lugar, irmãos, as pessoas pregam que era ilegal, ali naquele lugar, criar porcos, né? Aquele lugar, irmãos, era chamado de Decápolis. Decápolis são 10 cidades, por isso tem um nome grego, Deca.
né, que vem de 10 cidades. Ali o gadareno, aqueles porcos eram criados em volta de 10, em meio a 10 cidades. E ali, eu não sei se você sabe, por mais que só moravam ali gentios, aquele lugar é terra de Israel. Para você que talvez não sabe, aquilo ali é território de Israel. E criar porcos em território de Israel é ilegal, é contra a lei de Moisés, é contra a lei que o Senhor estabeleceu. Eu não sei se você já viu, vou te dar uma curiosidade aqui interessante. Para quem já foi em roça, para quem já foi em fazenda, o Wagner está aí, acho que o meu irmão deve estar aí em algum lugar, o Guilherme, eu já falei isso em outras aulas, talvez você vai lembrar. Alguém já viu um chiqueiro suspenso, que não encosta na terra? Alguém já viu? Quem já viu aí, fala aí, que já viu. Um chiqueiro que não é no chão, ele é suspenso. O Ariel disse que já viu. Alguém mais já viu um chiqueiro suspenso? Alguém mais? O Gabriel já viu, o Diego já viu. Ok. Por que alguns chiqueiros são suspensos? Porque era uma maneira judaica de burlar a lei. Ou seja, a lei proibia criar porcos na terra de Israel. Eles levantavam o chiqueiro para que os porcos não tocassem no chão, para burlar a lei, irmãos. Eu estou citando uma coisa que os judeus faziam para burlar a lei. Esse costume judaico, ele foi trago para o Brasil, essa influência judaica. Eu estou aqui no sertão, né? Aqui tem muita influência judaica. Vocês já viram aquele chapeuzinho cearense de couro? Já viu, sim ou não? Irmãos, aquele chapeuzinho cearense, eu estudei sobre ele, e eu fiquei impressionado com o que aquele chapéu representa. Ele é um quipá, irmãos. Já viu aquele quipá que os judeus colocam na cabeça? Geralmente, os chapeuzinhos aqui nordestinos, ele tem uma estrela de Davi aqui na frente, e tem três cores assim, de um lado e 3 do outro, representando as cordinhas que ficam nas túnicas judaicas, no talite judaico. Aquilo ali é um costume judaico, irmãos. Eu não sei se você sabe que muitos judeus que fugiram do Holocausto, que estavam em Portugal, fugiram da Inquisição da Igreja Católica, vieram e povoaram o Nordeste brasileiro. Há muitos e muitos costumes judaicos aqui, irmãos, no Nordeste. Eu estou aprendendo a cultura deles, porque está sendo fácil para mim pregar para eles a respeito de Jesus, do Messias, porque eles têm muito costume judaico. Então eu estou estudando sobre a história deles para pregar para eles. É muito lindo eles. Oi. A bênção é judaico. Irmãos, e me fugiu agora aqui um costume que eu ia falar aqui agora aqui. Mas pronto, eu vou lembrar depois. O Gabriel falou, me atrapalhou, Gabriel. Mas estou brincando, você pode falar aí. Mas tem vários costumes que são judaicos, que eles usam até o dia de hoje. Mas vamos seguir só para você entender. Do chiqueiro. Então, irmãos, aqueles porcos, eles estavam sendo criados soltos. Era uma manada. O texto aqui vai dizer, irmãos, eu não sei se é o texto de Marcos que vai dizer, é sim. Lê o verso 13, Gabriel, de Marcos aí, verso 13. Olha só. Presta atenção que eram cerca de 2.000 porcos. Irmãos, nos nossos dias, 2.000 porcos vale muito dinheiro. Naqueles dias, valia muito mais dinheiro equivalente. Ou seja,
aqueles criadores de porcos, não era um criador, eram vários criadores de porcos, eles ficaram pobres, mas o dinheiro deles era ilícito, a conduta deles era ilícita, o trabalho deles era ilícito, portanto Jesus permitiu a falência deles, por causa da ilicitude do comércio deles. Tem muito comércio, irmãos, que quando Jesus chega na vida da pessoa, quebra. Tem muita empresa que quebra quando o cara confessa Jesus, por causa das ilicitudes que tem na empresa. Jesus não vai permitir, irmãos, que você continue mantendo uma riqueza ilícita. Jesus não vai permitir, irmãos, que uma pessoa que confessou Jesus mantenha uma vida ilícita, um dinheiro ilícito, não vai prosperar. Às vezes, irmãos, perdemos dinheiro e não sabemos por quê na nossa caminhada. A proveniência de onde o dinheiro veio era ilícita. Deus vai lá e acaba com tudo. A palavra do verso 13 é essa: Jesus permitiu que os espíritos entrassem nos porcos. Presta atenção nesse princípio. Jesus vai permitir que você abra falência, que você quebre uma empresa inteira por causa de ilicitude, irmãos. Esse é um princípio que eu queria que você anotasse e que você meditasse nele. Palestras para empresários, irmãos, devem ser feitas usando esses textos. O dia que você estiver usando um texto... Irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você. Eu tive 3 bares. Eu tive 3 bares. Vender álcool, vender cigarro. Por mais que o mundo autorize, o meu Deus não autoriza. Todo o dinheiro que eu conquistei, irmãos, com esses bares, eu perdi centavo por centavo deles. Eu sei, irmãos. Eu sei. Vai lá ver o porco para mim lá, Cid. Pega aquilo lá, chama os homens lá, vai tomar conta daquele porco lá que eu coloquei passar. Não, eu coloquei um porco passar ali. Meu Deus do céu. Mas eu acho que você está entendendo, irmãos. Eu não entendi na época. Por que eu fui para o Pará e nenhuma bicicleta eu tinha para andar. Hoje eu sei por quê. Deus não permitiu, irmãos. Acho que até minhas roupas, elas se acabaram. Deus não permitiu, irmãos. E eu quero louvar o meu Deus por isso. Esse Deus é um Deus que limpa. Ele vai te limpar até o último centavo. Ele vai te limpar até o último pecado, irmãos. Ele não vai permitir que você continue. Ele não vai sustentar suas práticas ilegais. Meu Deus do céu, irmãos. Vamos vigiar na questão, sabe qual a questão? Sonegar impostos, irmãos. Vamos tomar cuidado com isso, tá? Vamos tomar cuidado de sonegar imposto. Vamos tomar cuidado. Jesus disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Irmãos, parte das suas finanças é de Deus e parte das suas finanças é do governo. Escute o que Jesus disse. O que é do governo, entregue para o governo. O que é de Deus, entregue para Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer. Parte do seu dinheiro tem que ir para as missões e para os confins da terra, irmãos. Irmãos, em nome de Jesus, eu estou te ensinando um princípio aqui violento. Pega se você quiser. Se você não quiser também, deixa que Jesus vai permitir ir para o abismo. Não se preocupe, viu? Irmãos, parte do seu dinheiro é para o governo. Parte do seu dinheiro vai e tem que ser destinado para Deus, irmãos. O seu dinheiro tem que estar tocando as nações. Parte do seu dinheiro tem que estar tocando viúvas. Parte do seu dinheiro tem que estar tocando órfãos. Parte do seu dinheiro tem que estar tocando o necessitado. Parte das suas finanças tem que estar tocando essas áreas que eu te disse. E eu não estava programado para falar isso, mas assim o Espírito Santo está me direcionando aqui. Irmãos, o nosso dinheiro tem que tocar essas áreas. O nosso dinheiro tem que tocar essas áreas. Eu espero que você está entendendo o que o Senhor está falando aqui nessa noite.
Irmãos, o meu dinheiro hoje sobra, e não é porque eu ganho muito, não, é porque eu vivo debaixo de princípios. Princípios. Sobra pouco, irmãos, mas sobra. Eu ganhava mais dinheiro em outros tempos, e não sobrava nada, fazia era faltar. E outra, irmãos, não tem nada mais abençoado do que você ter pouco dinheiro sobrando, mas ter paz. E o Senhor, Ele selasse as suas finanças, Ele selasse a sua saúde por causa dos princípios. Vamos lá, não tem nada a ver com a aula, mas talvez tenha, você saber se tem ou não. Vamos seguir então aqui outro princípio, né, irmão? Você entendeu aqui que Jesus permitiu. E aqui o princípio que eu quero que você entenda é que na versão do Gabriel está precipitou-se despenhadeiro abaixo. Em outras versões está dizendo e precipitaram no abismo. Havia ali um abismo. A Bíblia cita a palavra abismo. Então, aqueles porcos, irmãos, aqueles espíritos, na verdade, eles não foram lançados por terra, eles foram lançados para o abismo. Você está entendendo isso? Não existe nenhum lugar da Bíblia te ensinando a jogar espírito por terra. Não tem isso, viu? Envie os espíritos para o lugar de destino deles, que é o abismo. Que eles sejam lançados para o abismo, presos em algemas, presos em prisões. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Irmão, exatamente, é porque era um abismo, era um precipício, abismo, todas essas palavras são a mesma coisa, viu, irmãos? Declive, abismo, a palavra grega usada aqui é a mesma palavra para abismo, ok, irmãos? Para um lugar profundo. Em nome de Jesus, que você entenda isso. Que os demônios, eles têm destino, ok? Eles têm destino. Há um texto que eu queria, até me lembrei agora, eu vou citar ele com vocês, porque faz parte da aula. Eu vou encontrando aqui que faz parte, é muito forte esse texto. É Mateus, irmãos. Meu Deus, eu acho que é Mateus. Alguém abre aí em Mateus 12:43 e alguém abre em Lucas 11:24. Em nome de Jesus. Abre aí em Mateus 12:43, por favor. Continua. Presta atenção. Pode ir, pode terminar. Irmãos, meu Deus do céu, isso aqui é forte. Não estava aqui na aula, eu esqueci de pôr esse texto aqui na aula, mas o Senhor me lembrou desse texto, isso aqui é muito violento. Eu vou esperar a Michele, porque ela abriu o microfone, eu vi que ela abriu. Pode ler, Michele, do 24 ao 26. Pior do que o primeiro. Primeiro princípio aí, irmãos. O demônio saiu e não foi para o abismo, ele ficou vagando na terra. Primeiro princípio que eu queria que você pontuasse esses princípios. Pontue os princípios. Sublinhe a sua Bíblia, irmãos, e pontue os princípios da palavra. Isso aqui é teologia sistemática. Pontue os princípios do texto para que a sua mente expanda e entenda o que o texto está querendo dizer. Primeiro princípio, o Espírito saiu e ficou vagando na terra.
Ok? Pontua esse princípio aí. Segundo princípio que você tem que pontuar nesse texto. Ele chama aquela pessoa de casa. Presta atenção no segundo princípio. Ele chama o corpo, ou o hospedeiro, que é o homem ou a mulher que seja, de casa. Segundo princípio. Segundo princípio. O terceiro princípio é que ele vai procurar outro hospedeiro. Ele vai procurar outra pessoa para que ele possa possuir. Presta atenção. Então, o terceiro princípio, ele vai procurar outra pessoa para ele possuir. No quarto princípio, irmãos, ele vai voltar, porque ele se lembra de onde ele uma vez morou. Ele vai voltar para casa. Quinto princípio, eu acho que você está anotando, espero que você anote isso. Porque teologia sistemática se estuda assim. Quinto princípio, quando ele volta, a casa está vazia. Aqui eu quero parar um pouco. Casa vazia. Escreve aí, quinto princípio, casa vazia. Todas as pessoas que já foram possessas e que o espírito imundo saiu delas e elas não convidarem o Espírito Santo para habitar no corpo dela, a casa é casa vazia. Presta atenção nesse princípio, irmãos. A casa só é vazia ou só está vazia porque o Espírito Santo não habita nela. Tem dois tipos de espíritos que habitam o homem: o espírito imundo ou o espírito de Deus. Anota isso. Apenas dois tipos de espírito que possuem o homem: os espíritos malignos ou o espírito de Deus. Irmãos, esse princípio aqui é muito violento. Meu Deus do céu, eu espero que você anote isso. Eu vou esperar você anotar isso. Há dois tipos de espíritos que possuem o homem: o espírito maligno e o espírito de Deus. O espírito maligno, você pode anotar, espírito maligno, ele possui por estupro. Você pode anotar assim: o espírito maligno possui por estupro. Ele possui por violência. Estupro e violência. A possessão demoníaca é um estupro espiritual. É uma linguagem bem violenta para se dizer, mas ela é muito fácil de entender. A possessão demoníaca, ele é um estupro espiritual. Nos terreiros de macumba, de umbanda, de feitiçaria, eles 100% das vezes embriagam, usam drogas e ficam girando para sensibilizar o espírito do homem para ser estuprado pelos espíritos malignos e serem possuídos por eles. 100% das possessões é preciso uma fragilidade do seu espírito para que abra um caminho para o estupro espiritual. Meu Deus, isso aqui é pesado, irmãos, o que eu estou dizendo para vocês. É pesado, mas é a realidade espiritual. Algumas coisas são usadas: o álcool, a droga, a fragilidade emocional. Se você puder pontuar, pontue isso aí. Formas de possessão. Aí você anota os pontos. Anota os pontos. Primeiro ponto, alcoolismo. Segundo ponto,
drogas. Terceiro ponto, fragilidade emocional. Fragilidade emocional. Terceiro ponto. Do outro lado, irmãos, o Espírito Santo também precisa de uma fragilidade emocional. Ou seja, que você se torne frágil para que ele te possua. Meu Deus, irmãos, isso aqui é muito forte. Não é possível que você não está entendendo isso aqui, irmãos. Meu Deus, isso é muito forte isso aqui. Do outro lado, o Espírito Santo, ele não possui violentamente. Ele espera o convite e a abertura de coração. Meu Deus, isso aqui é forte demais, irmãos. É muito lindo você poder explicar isso aqui para uma pessoa, irmãos, que você está ganhando para Jesus. É muito lindo você poder explicar isso aqui para uma pessoa. Agora, irmãos, dito isto, para finalizar esse ponto aqui do gadareno, ainda tem mais um ponto aqui, eu acho. Ele volta e encontra a casa vazia. Por quê? Porque o Espírito Santo não tomou o lugar. Toda pessoa que já teve uma experiência de possessão, se ela não abrir as portas para o Espírito Santo, ela vai voltar a ser possessa um dia. Se ela não abriu as portas para o Espírito Santo, ela vai voltar a ser possuída outra vez. O problema é que nunca é da mesma porção ou proporção. O texto está dizendo, 7 piores do que eles, e o seu estado será pior do que o princípio. Irmãos, é um declínio é um trem descarrilhado sem freio na descida, irmãos. Cid, por favor, pega ali para mim um pouquinho de água gelada lá para mim. Então, irmãos, esses princípios aí, eu quero falar o último princípio aqui, já acabou, que hora que acaba a aula mesmo, irmãos? É 9, né? Não sei se eu vou ter que encerrar mais cedo, mas eu vou fechar esse último princípio aqui. O outro ponto que nós vamos entrar é a mulher samaritana, e tem muita coisa para falar da mulher samaritana. Talvez eu vou deixar para outra aula. Mas deixa eu fechar esse raciocínio aqui e depois poder bater um papinho com vocês aqui. Vamos fechar o raciocínio. É aqui volta lá, por favor, para... Você está em Marcos aí, ô Gabriel? Por favor, vamos fechar o raciocínio. Ok. Presta atenção nesse ponto aqui, que é o último ponto aqui do gadareno que eu quero abordar, irmãos. Jesus não permitiu que o gadareno o seguisse e se retirasse daquela terra. Presta atenção nesse princípio, para que a gente se posicione. Talvez você já estudou sobre isso, talvez não, mas aqui vai ficar gravado para outras pessoas. Alguns aqui já ouviram isso. Irmãos, aquele lugar era terra gentílica, era terra de gentios. E quando Jesus libertou o gadareno, ele limpou espiritualmente aquele lugar. Jesus limpou os céus de Decápolis. Se o gadareno saísse de lá, irmãos, se o gadareno, que era a única autoridade que tinha ficado estabelecida naquele lugar, ele saísse de lá, os demônios voltariam a governar os céus de Decápolis. Como Jesus, irmãos, expulsou isso aqui, fica um princípio espiritual para a gente entender. Jesus marcou um ponto, ele estabeleceu um governo sobre a vida do gadareno.
ele estabeleceu um governo ali nos céus de Decápolis. O gadareno passou a ser o príncipe ali, vamos dizer assim, dos céus de Decápolis, irmãos. Irmãos, nós temos que entender que nós fomos incumbidos de tomar o reino. A Bíblia fala que desde os dias de João Batista até hoje, eu vou te dar esse texto agora, para você entender o que eu estou querendo te dizer, irmãos. Como o reino de Deus é forte. Como o reino de Deus é forte, irmãos. Olha aqui o texto. Mateus capítulo 11, verso 12. Anota esse texto. E alguém leia. Os violentos o tomam pela força. Deixa eu te explicar um princípio espiritual. Nós não estamos sendo violentos com homens, com mulheres. Nós não estamos aqui para arrancar homens de posições. Nós não estamos lutando por tronos na terra, posições na terra. Estamos lutando por posições nos céus. Anote isso, irmãos. Não estamos lutando por posições na terra, por tronos terrenos. Estamos lutando por posições nos céus. A luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Quando Jesus expulsou os demônios, a legião de demônios do gadareno, ele limpa o céu de Decápolis e estabelece um governo naquele lugar. E aquele homem, irmãos, ele é estabelecido como um príncipe nas regiões celestiais naquele lugar. Eu queria que você entendesse isso. Deixa eu ver se eu acho um último texto para a gente fechar. Um último texto para a gente fechar. Peraí, deixa eu achar aqui, irmãos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Era muito importante eu achar esse texto. Meu Deus. Deixa eu ver se é Mateus 25, verso 31 aqui. O texto que eu quero, irmão, se alguém puder me ajudar nesse texto, é aquele texto que Jesus vai colocar alguns sobre governos de cidades, sobre o governo de 10 mil, sobre um governo de 20 mil. Alguém lembra desse texto? Que uns serão colocados sobre 10 mil, outros... Se eu não achar esse texto aqui, irmãos... Ah, Deus... Eu acho que é Mateus 25 mesmo. Não. É Novo Testamento. É Novo Testamento. Eu acho que é do capítulo 25, do 31 ao 41, mais ou menos ali. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, Gabriel. Exatamente. Ele entrega cada um governo. Abre lá, Gabriel, para a gente fechar esse raciocínio, para você entender o que aconteceu com o gadareno. Mas eu quero o resumo. Eu quero só o resuminho ali. Eu acho que você já citou aí, Gabriel, mas tem um texto que fala mais claramente, talvez é outro evangelista, que fala: te colocarei sobre o governo de muitos. Alguém aqui diz Lucas 19, porque tem um texto que é mais claro a respeito disso. Deixa eu ver aqui se fala mais abertamente aqui. Qual que é o versículo?
Ah, já vi, 17. Aqui, ó, 19, 17, aqui, ó. Ele respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Era isso que eu queria lembrar, que sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo: Senhor, tua mina rendeu 5, a este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. O que eu estou querendo dizer? Aquele gadareno teve autoridade sobre 10 cidades. Ele tomou violentamente, ele vai preservar os céus de Decápolis, ele vai governar as regiões celestes de 10 cidades. E se ele perseverar até o fim, o Senhor Jesus, quando ele vier, quando ele voltar, ele vai colocar as pessoas, ele vai te colocar sobre governos de 10, de 50, de 100 cidades, eu não sei, mas isso vai depender da nossa violência, de tomar o reino violentamente, irmãos. Acho que ficou concluído aí, porque Jesus, ele não permite ele seguir ele fixa um baluarte, ele levanta ali uma estaca, ele levanta ali um governo nas regiões celestiais, nas terras de Decápolis. Amém até aqui? Eu queria abrir para perguntas, para a gente fechar. Eu quero terminar um pouquinho mais cedo hoje, para que semana que vem a gente entre na mulher samaritana. Irmão, é muito profundo o que aconteceu com a mulher samaritana e os seus 6 maridos. Meu Deus, é muito forte isso aí, no mundo espiritual a gente entender isso aí. Mas por hoje é isso, queria saber de vocês, tem alguém com perguntas a respeito disso? Se eu puder ajudar, se eu conseguir ajudar. Alguém? Alguém, irmãos? Nada? Sim. É, é forte isso aí, hein? Não tinha autoridade, exatamente. Olha que impressionante, Gabriel, que você citou esse texto. Eu citei esse texto aqui hoje, aqui numa conversa, dizendo que aqueles homens não conquistaram uma autoridade no mundo espiritual. Eles tentaram expulsar os demônios, mas eles não tinham conquistado. A autoridade, irmãos, ela é conquistada. Então, não se ganha a autoridade, não se acha autoridade nas esquinas. Eu não acho autoridade vindo para um culto. Eu conquisto a autoridade sendo violento no reino dos céus, procurando ser violento, destronar os principados e as potestades. Eu preciso incomodar os demônios, a tal ponto de ser conhecido no inferno. Há um pregador, que eu esqueci o nome dele agora, se o Léo Matuza me lembrar, ele falou assim: eu quero ser conhecido no inferno. Eu sou conhecido no inferno. Mas você já ouviu isso, né? Não sei se alguém já viu isso. Mas Paulo, ele era conhecido, e não só conhecido, ele era temido no inferno. É forte isso, irmãos. Por quê? Aqui eu volto para aquele texto que eu citei. Desde os dias que o Gabriel leu, desde os dias de João Batista até hoje, se faz violência ao reino dos céus. Ao reino do que, irmãos? Dos céus.
Então a nossa luta é no reino celestial. Eu queria encerrar essa aula com essa palavra. Onde é a nossa briga, onde é a nossa luta, é nas regiões celestiais. Amém, irmãos? Glória a Deus, graças a Deus. Alguém mais tem um comentário para a gente fechar, orar? Alguém mais? Diana? Sim, Diana. Sim. Dos lugares, sim. Aham. Sim. Amém. Irmã, biblicamente falando, não tem outro método. O método é adoração, junto com oração, intercessão e a busca por unção. Adoração, oração, intercessão e a busca cotidiana, diária, por unção. A unção despedaça o jugo. Não há outro método. Nós temos pouca autoridade, porque somos poucos conhecidos nas regiões celestiais. Passamos pouco tempo por lá. Habitamos pouco a região celestial, porque nós não nos elevamos. A oração, irmãos, a intercessão, a adoração, eleva o nosso espírito para as regiões celestiais e nos faz guerrear lá. Você está entendendo isso? A adoração, a oração, a intercessão, ela nos pega, ela nos eleva, ela nos sobe até nas regiões celestiais, para que a gente se torne conhecido nas regiões celestiais. E lá conquistamos regiões. Então, assim, não tem outro método. A igreja perdeu campo, ela perdeu território, e ela perde território pela falta de postura, de posicionamento em oração e adoração. Não tem outra, ninguém pode falar mais nada, irmão. Biblicamente falando, é o posicionamento em adoração e oração. Amém? Eu acho que não tem jeito, irmãos. Eu quero falar para vocês, irmãos, que nós estamos aqui, tomamos um posicionamento de oração, levantamos um altar todos os dias. Nós queremos aumentar gradativamente as horas. Eu não posso prometer muito, mas nós aumentamos o nosso compromisso com o altar, porque o altar vai nos fazer conhecidos, o altar vai nos conservar, o altar vai nos preservar, o altar vai trazer unidade, o altar vai trazer clareza. Então, assim, não tem outro método. Nós não temos que pregar outra metodologia, a metodologia é a mesma. Oração, intercessão, vigiando, orando, partindo o pão, altar, irmãos. A questão ainda é a mesma. A Bíblia continua sendo a mesma. A palavra é a mesma. Busqueis e encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração, com coração diligente, impetuoso, irmãos, até a gente encontrar ele, até ele descer, irmãos. Temos que conquistar os céus. Tem gente que chega nos lugares, irmãos, os demônios caem, os demônios saem correndo. Por quê? É conhecido e temido no inferno. Só tem um jeito da gente alcançar isso, em adoração, em oração, adoração de batalha, oração de busca. Irmão, não tem outro jeito, não tem outra metodologia. Amém? Que o Senhor te incendeie, conserve o seu altar, busque grupos de oração. A igreja precisa voltar a fazer cultos de oração. Fazer o quê, pastor? Orar.
Vamos parar com tanto de evento na igreja. Tanto de... Irmão, o culto começa, é a oportunidade para A, B, C, D, F, G, alfabeto hebraico, aramaico, tudo aico. E não ora. A igreja não ora, meu irmão. A igreja não se junta para orar. A igreja não se junta para orar. A igreja se junta para fazer festa, para comer churrasco, para comer bolo, para tomar caldo, para fazer isso, para arrumar. Mas a igreja não se junta para orar. Enquanto a igreja não entender que a nossa luta é nas regiões celestiais e que o diabo está muito feliz enquanto a gente faz festa, nós vamos perder território no mundo espiritual. Quando a igreja voltar, irmãos, para o altar, para a unidade, em oração, para a guerra, para a batalha espiritual, nós vamos de novo conquistar espaço nas regiões celestiais. Amém, igreja? Que eu estou feliz hoje, eu não sei se você está, mas eu estou... Glória a Deus! Que palavra... A palavra de Deus é abençoada demais, ela nos ensina, ela nos coloca de novo no lugar certo. Amém? Essa aula vai ficar gravada para a glória de Jesus. Você entre lá, estude de novo, mande essa aula para outra pessoa, para ela tomar um posicionamento. A aula que vem nós vamos falar sobre a mulher samaritana, vamos falar de um posicionamento, também vamos continuar falando de um posicionamento no mundo espiritual. Amém? Espero que você aguarde com ansiedade e interceda por mim, interceda pelos seus irmãos, porque os outros dias, não é possível, irmãos, a luz caiu, eu passei mal, é um monte de coisa. Parece que não é para a gente ter, não era para a gente ter essas aulas, mas o Senhor quer que a gente tenha. Amém? Sempre tem luta nessas aulas, sempre tem. Quero pedir a Michele, que está com o microfone aberto, faça essa oração para a gente encerrar. Michele Prado. Vamos encerrar, nos abençoe, espero que você continue intercedendo por nós aqui. Pode abençoar a gente aí, Michele. Amém. Glórias a Deus. Bendito seja Deus por esse tempo tão precioso que tivemos juntos. Espero que semana que vem a gente esteja juntos. Vamos continuar, irmãos, intercedendo, orando, clamando. O Senhor nos dá... Olha, irmãos, se alegre comigo. O Senhor está nos ajudando a avançar aqui no sertão. Estamos conquistando territórios para a glória do Senhor Jesus. Estamos alcançando almas. Estamos conquistando, sabe o que? Uma das coisas mais difíceis do mundo. Unidade. O Senhor está nos ajudando. Nos ajude, continue orando. Coloque debaixo dos seus joelhos o sertão nordestino. Clame por chuva aqui nessa terra. Clame por avivamento nessa terra. Clame pela sua vida de oração. Clame por nossas vidas de oração. Tá bom? Deus abençoe Gabriel, Michele, aí no Pará, o Fernando lá no Pará, o Wagner lá no Goiás, a Valéria, que é minha mãe no Goiás, a Aline lá em São Paulo, a Thaís lá em Trindade, a Diana, a Márcia lá em Castanhal, o Guilherme lá em Trindade também, a Kélcia, que eu não sei aonde a Kélcia mora, eu não sei, mas Deus abençoe sua vida, a Eduarda, lá em Juazeiro do Norte, no Ceará, e eu estou no Piauí, meu irmão, para a glória de Deus. Amém? Olha onde eu estou ministrando, olha onde eu estou ministrando essa aula hoje. Eu estou numa igreja, olha aqui, irmão. O povo está lá do outro lado, assando uma leitoa, irmãos, que eu coloquei para assar lá, e nós vamos agora queimar o holocausto aqui agora, literalmente. Bendito seja Deus. Piauí do Brasil, Piauí do Brasil. Deus abençoe vocês. Espero você semana que vem. Deus te abençoe. Está encerrada a nossa live. Tchau, tchau, irmãos. Amém. Obrigado, gente. Paz. Pai. Agora, cortou um pouco, né? Alô, tá me ouvindo? Faz um... Sim, estou ouvindo agora. Ok. Ok, meu microfone aqui que desligou. Mas amém então, irmãos. Veja lá o estudo lá do José, que vai dar para você ver sobre essa veste
de formosura que ele perdeu dentro da casa de Potifar. Mas amém, quero orar com você, quero pedir quem está aí, quem está aí quer orar? Alguém quer orar? Alguém que abre o microfone e ore? Celino vai orar. Diácono Celino lá do Pará vai fazer essa oração para a gente. Meu Deus, meu Pai, te damos graças, meu Pai, por essa oportunidade, mais uma mensagem sobre a nossa vida, Senhor. Obrigado, meu Pai, por só abrir mais uma vez a nossa mente, por entendimento da tua palavra. Nós pedimos, Pai, em tudo aquilo que for ministrado na nossa vida, não sejamos ouvintes, mas sejamos praticantes. Obrigado por cada um que se desempenhou para escutar a palavra. Obrigado, Pai, por aqueles que não puderam também estar participando desse momento. Mas te pedimos, Pai, que o teu reino de paz, teu reino de justiça, teu reino de amor, possa ainda estar conosco no decorrer desses dias. Fala conosco através da tua palavra, através de sonhos. Prepara o nosso coração, prepara a nossa mente para a semente que ainda vai ser plantada nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, que eu possa ainda, Deus, reinar sobre a vida de cada um, que não puder estar presente, que se estão presentes, e aumente a nossa fé, Pai. Essa é a oração que te faço, te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe você. Tenha uma boa semana. Que o Senhor te guarde, proteja. Continue orando por nós aqui, viu? Deus abençoe vocês. Some de nós não, hein, Miss Laine? Deus abençoe vocês, gente. Amo vocês. Vocês são parte da minha família. Deus abençoe vocês. Amém. Meu Deus. Tchau, tchau. Obrigado, Alex, Thaís. Deus abençoe vocês. Tchau, Deus abençoe. Alex, Thaís, Cristina, casadinho de novo. Estão casados já, né? Graças a Deus. Ei, glória a Deus. Guarda um pedaço do bolo aí pra mim, irmã. Mas esse bolo tá difícil de guardar esse pedaço desse bolo, viu? Guarda aí, eu vou ver se eu consigo aí. Vou ver se eu consigo aí em dezembro, viu? Tá bom. Dezembro. Vá orando por mim aí, ver se eu consigo aí em dezembro. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Amém. Meu Deus. Tchau. Tá encerrada a nossa live.